todas e todos tenhamos um bom dia. O Instituto de Nutrição da UERJ, o Instituto de Medicina Social da UERJ, o Centro Brasil de Saúde Global, a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva têm a honra de recebê-los para o seminário Desafios Além da Carne, Comida, Saúde e Ambiente. Agradecemos a todos os participantes aqui presentes e também aqueles online em webconferência, viabilizada pelo Telesaúde UERJ, a quem também agradecemos por todo o apoio. Pedimos que os celulares sejam desligados ou ajustados para o modo silencioso. Para nos saudar com boas-vindas, convidamos o professor Egberto Gaspar de Moura, pró-reitor de pós-graduação em pesquisa, representante da reitoria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A professora Gunar Azevedo e Silva, diretora do Instituto de Medicina Social da UERJ. A professora Roberta Fantanive, diretora do Instituto de Nutrição da UERJ. A cientista social Paula Jones, diretora executiva da ACT e aqui representando a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Com a palavra, o professor Egberto. Bom dia a todos, a todas. É muito bom, né, nós vermos esse auditório repleto, né? Repleto por estudantes, por nossos colegas, docentes, técnicos administrativos. Depois de uma longa crise que nós ainda estamos vivendo, né? É bom a gente ter esse tipo de retorno e atividade, justamente para discutir um tema da mais alta relevância. Nosso reitor gostaria muito de estar aqui. Ele me ligou ontem e disse: Gilberto, vá lá, diga que eu estaria lá com eles, porque, e inclusive, o nosso reitor é da área de saúde, né? Região aqui do Hospital Pedro Ernesto, ele tem grandes interesses nessa área, inclusive porque boa parte do trabalho que ele faz em pesquisa é desenvolvido em colaboração, inclusive, com a nutrição. Eu também. Então, estou muito à vontade aqui com vocês, porque boa parte do que eu trabalho é exatamente na interface fisiologia da nutrição. Esse tema, ele, como está bem colocado aqui, ele extrapola a operação carne fraca, óbvio. Né? Quer dizer, o tema carne fraca foi colocado, foi uma coisa que teve um impacto muito grande, né, na economia, mas tem um lado muito positivo, que é nos alertar para essa grande concentração no processamento de carnes, e é um negócio horrível, né, falar isso, processamento de carnes, como se antes da carne não existisse um animal. Né? E ele tem impacto em várias esferas, né? Tem várias esferas que têm que ser consideradas, né? Uma delas é realmente a questão ambiental. A grande quantidade de rebanho, especialmente bovino, tem um impacto sobre o aquecimento global que se avalia ser maior até do que das emissões de gás carbono. Então, nós não estamos atentos a isso. O impacto sobre o ambiente em geral, em termos de eliminação de florestas e utilização de pastos, também é considerável. Um outro aspecto importante é que, no momento que você concentra, por exemplo, nos Estados Unidos, existem apenas 5 grandes frigoríficos que abastecem todo o mercado americano e mais utilizado para exportação.
Se a gente for considerar aqui no Brasil, praticamente são esses grandes dois, né? A JBS, né? E a que foi feito pela fusão da Sadia. O fato de juntar, ele tem alguns aspectos positivos. Você ganha em massa, você pode melhorar a qualidade do processamento. Mas, por outro lado, se houver qualquer tipo de contaminação, essa contaminação ela tem uma amplitude muito maior. Nos Estados Unidos, eles ficaram alertas a isso há muito tempo atrás. Em 1988, houve algo que afetou o presidente da República na época, que era o George Bush pai. George Bush pai e a esposa, Barbara Bush, e o cachorrinho deles tiveram hipertiroidismo. E esse hipertiroidismo foi dado porque os frigoríficos americanos que produziam hambúrguer, essa família presidencial gostava de hambúrguer, o cachorrinho também, comeram hambúrguer com tiroide, porque era feito do pescoço, tá? Então, vocês vejam, é algo que tem uma dimensão muito grande em termos de impacto sobre grandes populações, né? É difícil a gente advogar o retorno a microfrigoríficos. Talvez a gente não consiga, com isso, abastecer toda a população que depende, que consome carne. Mas que alguma mudança cultural tem que começar hoje, devido aos grandes impactos que isso pode ter sobre o nosso futuro, né? Futuro da humanidade. É importante que se comece. E é bom que a gente tenha um seminário como esse, em que eu creio que vários desses aspectos vão ser discutidos aqui, né? Então, parabenizo ao IMS, na pessoa da diretora, Gunnar, do professor Eduardo Feinstein, aqui presente, ao Instituto de Nutrição, que está sempre à frente desses movimentos, a pessoa da diretora, Flávia Fiorucci, coordenadora da pós-graduação, todo mundo aqui, Inês Rugani, todo mundo aqui está de parabéns, e eu acho que as contribuições da plateia, Roseli Sicheri, ali presente, vai ser muito importante para que a gente avance nesse tema, e o fato de a gente colocar isso na internet é de uma importância fundamental, porque é a forma atual, hoje, da gente conscientizar cada vez mais a comunidade. Então, todos nós estamos de parabéns, a gente espera que a UERJ retorne, e retorne de maneira consistente, com o apoio governamental que lhe é devido, né? E que a gente tenha mais e mais eventos como esse, discutindo temas que são importantes para a nossa sociedade. Eu estava discutindo antes com a professora Gunnar essa nossa questão de considerar aula expositiva como a única forma de aprendizado. Isso é algo extremamente ultrapassado. Tivemos agora há pouco uma delegação do Karolinska, da Suécia, que é um dos melhores centros de formação na área de saúde do mundo. E eles estavam comentando com a gente que apenas 20% das atividades de graduação no Karolinska são em aulas expositivas. E o restante é através de atividades como essa, congressos, resolução de problemas, projetos para os alunos de graduação. Então, eu espero, e a nutrição deve fazer isso, que isso conte realmente como uma atividade da graduação. Isso é muito importante e nós vamos aprender muito com o que está acontecendo hoje aqui. Muito obrigado. Bom dia a todos, todas as pessoas que vieram aqui contribuir com esse debate. O Instituto de Medicina Social, hoje, passando a crise que a UERJ passa, entende que, apesar de todas as dificuldades, a gente teve um lado bom nessa crise, que é a possibilidade de trazer para cá pessoas para discutir, para debater, e a união entre várias unidades aqui da UERJ,
essa nossa união, a nossa integração com o Instituto de Nutrição, o Instituto de Medicina Social com o Instituto de Nutrição já é antiga, né? A gente tem uma parceria de longa data, em termos de pós-graduação, também em termos de graduação, mas a gente fica muito feliz de poder trazer um público maior e trazer temas atuais como esse, né? Que é a questão da promoção de saúde, alimentação e a carne no meio desse debate todo, né? Discutir essa questão pensando toda a cadeia produtiva, eu acho que a gente dá um salto de qualidade. Então, assim, eu fico muito feliz de, apesar de todas as dificuldades que a gente passa, a gente consegue manter a UERJ cheia, com pessoas discutindo problemas, questões fundamentais no Brasil, e a gente entende que isso, de fato, vai ser o pulo que a UERJ vai dar, né? O que a gente vai ganhar de qualidade, trazendo essas questões e trazendo outras questões, e a união entre a gente, acho que vai valer por tudo que a gente tem passado de dificuldade. A gente espera que hoje seja um dia produtivo, mas que não seja o único, né? Que a gente tenha um desdobramento. Queria agradecer muito a ideia dos organizadores, o professor Eduardo Faster, a professora Inês Rugani, os outros colegas que estão trabalhando nessa questão, e a gente gostaria de que essa cadeia continuasse daqui para frente, cada vez mais estreita, e a gente podendo trazer os alunos para debater junto com os professores as questões do país hoje, que são fundamentais. O Brasil não vive um bom momento, todo mundo está acompanhando isso, mas a gente tem condição de dar uma volta se a gente, com o nosso conhecimento, com a nossa organização, superar as questões de hoje. Tá? Muito obrigada, gente. Bom dia a todos e todas. Obrigada pela presença. Sejam muito bem-vindos. Não vou repetir um pouco o que eles falaram, mas é uma alegria muito grande a gente ver esse auditório cheio. O Instituto de Nutrição, hoje, temos muitos alunos aqui, né, de vários períodos, professores, né, nutricionistas. É uma felicidade a gente, embora passando esse momento, né, muito difícil, que já foi falado, e que não é um momento difícil só da UERJ, né, do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil, mas é muito bom a gente ver que, mesmo assim, a gente consegue reunir as pessoas para um debate tão importante quanto esse, sobre a cadeia produtiva da carne, né, um tema tão atual, né, e tão pertinente para a gente discutir aqui. E a UERJ não me surpreende a gente estar fazendo esse debate aqui, porque a UERJ ela é palco de muitas discussões mesmo, né? E a gente foi pioneiro em diversos assuntos, e eu sabia que a gente não podia ficar fora dessa. Eu queria agradecer imensamente os organizadores, né, todos envolvidos, mas, em especial, né, a professora Inês Rugani, do Instituto de Nutrição, e o professor Eduardo Fares, do Instituto de Medicina Social, como a Gunnar falou. É uma parceria em que a gente se orgulha muito. E as pós-graduações também que estão envolvidas, né, tanto do Instituto de Nutrição como de Medicina Social, que colaboraram bastante para esse evento. Vamos ter um excelente dia e obrigada. Bom dia a todas e todos. Mais uma vez, né, todo evento que vai falar de saúde, essas coisas, eu não sei por que acontece uma maioria feminina. É uma questão de gênero aí a ser pensada também. Meu nome é Paula, estou aqui representando a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. A gente até distribuiu uns folders aí antes na entrada. A Aliança é uma parceria entre várias organizações da sociedade civil, com uma forte ligação com a academia, inclusive vários membros aqui da UERJ participam também, várias professoras aqui, a Inês, a Carol, enfim, da concepção, né, da Aliança, envolve mais de 30 organizações da sociedade civil, e a nossa agenda fomentar políticas públicas na área da alimentação saudável, pegando todo o escopo, e, em especial, aquelas bastante negligenciadas do ponto de vista da dificuldade de você avançar em relação a elas, que são as políticas regulatórias, né? No folhetim, então, as nossas principais áreas de atuação. Eu sou socióloga, eu me apresentei, nossa, que chique, me apresentou como cientista social, porque eu até me apresento como ativista, né, assim, nessa questão de fomento
a políticas públicas. Nada como a sabedoria de aproveitar o momento de crise, né? Estou aqui olhando para a Inês também, aproveitar o momento de crise para fazer um debate tão importante como esse sobre a questão do sistema alimentar, né? Porque é muito além das matérias que ocuparam as notícias no país, né, durante alguns dias, é essa questão que o nosso sistema de produção de alimento ele está seriamente doente, e a gente precisa debater isso com alguma profundidade. Então, acho que essa sabedoria de saber aproveitar esse tipo de agenda para a gente conseguir se aprofundar nesses temas é muito importante, e parabéns, né, pela concepção de da programação aí a todos os envolvidos, porque eu acho que realmente é assim que a gente vai conseguir avançar. E convido todas as pessoas a conhecerem a Aliança, a acessar nosso site, a serem voluntários, a se inscrever, porque a gente vai precisar de um verdadeiro exército de pessoas comprometidas com uma mudança profunda desse modo de produção e de comercialização de alimento que a gente tem no Brasil hoje. E aí, um adendo, eu não tanto, meu marido, mas sou produtora de orgânico de pequena escala, aqui perto do Rio de Janeiro, em Teresópolis, e conhecendo um pouco aquela realidade rural, sei como é duro essa questão de você, enquanto pequeno, sobreviver no modelo atual, né? É realmente uma questão muito, muito difícil e que a gente precisa conhecer melhor, né? Como é que o nosso alimento é produzido, né? Como é que ele chega na mesa e todas as questões envolvidas. Então, enfim, não vou me estender, bom debate a todos e todas, e participem da Aliança, por favor. Enfim, e vamos aí em frente, que o caminho é longo, e muito obrigada até pela honra de representar a Aliança aqui, tá? Porque é um coletivo de organizações, e tem um grupo gestor que toma as decisões coletivamente, eu estou aqui só representando esse grupo, né, para promover essa iniciativa. Bom dia. Obrigada a todos. Para o nosso painel, o que nos traz aqui, convidamos o professor Eduardo Stein, professor do Instituto de Medicina Social da UERJ, vice-presidente da Abrasco e coordenador do Centro Brasil de Saúde Global. Bom dia de novo. Você vai passar aí nos slides, então... acho que sim. Como é que eu passo? Por aqui? Mas isso está conectado? Okay. Bom, há cerca de um mês, todos se lembram ainda, a Operação Carne Fraca foi desencadeada pela Polícia Federal após 2 anos de investigações suscitadas pela denúncia de um fiscal que se recusou a ser cúmplice. No fim da semana passada, um mês depois, 63 pessoas foram indiciadas por crimes variados, listados aí, incluindo empresários, funcionários de frigoríficos, fiscais e funcionários de alto escalão do Ministério da Agricultura. Esse tema, como também sabemos todos, teve uma intensa repercussão internacional. As implicações, temos aí New York Times, Le Monde, mostrando como a repercussão foi intensa, tendo em vista a importância para a balança comercial, para a economia brasileira de modo geral. Nós não estamos aqui tratando de um tema trivial, sabemos disso. Mas eu queria ressaltar, em primeiro lugar, o que não nos traz aqui hoje. Não é o nosso objetivo entrar no mérito dos eventuais tropeços da operação policial, tampouco dos desdobramentos judiciais que virão a seguir. São importantes, mas não é nosso objetivo hoje aqui tratar desses temas. Muito menos ainda é nosso objetivo debater preferências alimentares, tipos de dieta e temas assim. Também importante, mas não se trata do objetivo deste seminário. Então, sendo assim, o que nos traz aqui hoje? As 2 unidades da UERJ, envolvidas na preparação, na ideia, na idealização e na
na promoção desse seminário, os institutos de nutrição e medicina social, têm os temas relacionados à saúde como objeto de ensino, de pesquisa, de extensão. Eu vou mencionar 2 slides em inglês e eu vou apenas ressaltar alguns aspectos do modo como a gente compreende a maneira como os temas que serão tratados hoje se relacionam à saúde das populações. O que acontece no estado de saúde ao longo da vida é resultante da integração de numerosas camadas de determinantes e que até que isso entre debaixo da pele, com fenômenos biológicos, existe um conjunto de dimensões que estão além do indivíduo e que começam com fatores que são macrosociais, estruturais, onde o nosso tema de hoje se encaixa. Esses temas macrosociais, eles estão associados a outros fatores, também além do indivíduo, que acabam chegando aos indivíduos e às populações ao longo da vida. E assim também acontece com o nosso tema. Aqui, as etapas finais que fazem com que o indivíduo, por exemplo, ganhe peso, seu balanço energético, tem várias mediações, fatores comportamentais que estão relacionados a fatores ambientais e que, na sua origem, estão determinados e influenciados fortemente também por estruturas e processos que são macroestruturais, sociais na sua determinação. Nós sabemos e queremos contribuir para a continuidade e expansão da importante e bonita história brasileira pelo direito à alimentação adequada e saudável. Tem uma história que é longa, com vários marcos, e não me deterei aqui em todos eles, apenas menciono Josué de Castro, com seus livros da década de 50, 40 e 50, um médico, geógrafo, antropólogo, deputado federal, assumindo cargos altos na ONU, na Agência de Alimentação da ONU e na própria representação do Brasil na ONU. Talvez por tudo isso e por sua trajetória ímpar, ele foi cassado após o golpe civil-militar de 1964. Essa história bonita, em anos mais recentes, chega a uma estrutura de participação social que muitos consideram como única na história em que a sociedade influi em políticas públicas, que é o Conselho de Segurança Alimentar, o CONSEA. Essa articulação que hoje aqui está representada neste seminário é responsável por muitos avanços. Um deles, já reconhecido internacionalmente, é o Guia Alimentar da População Brasileira, que inova em vários aspectos, poderão ser debatidos aqui hoje, e que conquistou aplauso internacional. Por outro lado, essa área é refém de poderosíssimos interesses econômicos, que estão ilustrados aí. Nós estamos submetidos a uma pressão constante de marketing agressivo, principalmente quando se dirige às novas gerações. Essa coisa aqui é complexa. Chegando a populações vulneráveis, populações ribeirinhas, de forma intensa, e eu não vou me deter aqui. Acho que as imagens falam bastante. Então, no nosso seminário de hoje, nós selecionamos algumas perguntas que pedimos aos nossos palestrantes e debatedores tentem oferecer respostas, ainda que provisórias, como várias delas, e controversas em algumas situações.
Então, eu vou mencionar, resumidamente, algumas das perguntas que a gente elencou e que serão objeto das nossas palestras e debates de hoje. Quais são, então, em relação à cadeia produtiva da carne, as suas principais características e tendências contemporâneas, não só no Brasil, mas também globalmente? Quais são os seus impactos dessa cadeia produtiva no desmatamento, na perda de biodiversidade, na crise hídrica e nas mudanças climáticas, por exemplo? Na criação de animais, qual é a magnitude do uso de agrotóxicos nos cultivos associados à produção de rações e de hormônios e antibióticos? Quais são os seus efeitos na saúde da população? Quais são as práticas conhecidas, boas e más, sobre relações trabalhistas, condições de saúde dos trabalhadores e elementos de bem-estar animal? Sobre aspectos da fiscalização, que é um mundo que desencadeou a Operação Carne Fraca, quais têm sido as consequências, positivas ou negativas, da divisão de responsabilidades entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ministério da Saúde e a Anvisa, a agência reguladora? Recentemente, o regulamento mais geral, que rege o assunto, foi modificado. O que é que mudou no novo e recente regulamento? E como é que os marcos regulatórios nacionais se comparam aos de outros países? Como fazer valer os direitos do consumidor, por exemplo, quanto ao desconhecimento da origem dos alimentos e sua vulnerabilidade a fraudes? No âmbito da política, qual a natureza das relações entre a cadeia produtiva da carne e instâncias do Estado e do Congresso Nacional na definição de políticas públicas? Quais as consequências da política dos campeões nacionais que o BNDES estimulou, num período relativamente longo, em relação à cadeia produtiva da carne? Quais são as formas possíveis de participação social e de garantia de transparência relacionadas ao tema? Houve avanços? Quais deveriam ser os próximos? Essas são algumas das questões que a gente pretende sejam abordadas e debatidas com a plateia durante o dia de hoje. Esse seminário, ele se soma a outras atividades acadêmicas, aulas públicas e manifestações em defesa da sobrevivência desta universidade. Então, nós estamos contando hoje aqui com a solidariedade ativa dos nossos copromotores, a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Centro Brasil de Saúde Global e a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Nós agradecemos muito o apoio de todos os nossos companheiros copromotores desse seminário. A nossa intenção aqui também é de contribuir para o cumprimento do papel social da universidade, porque é por isso e para isso que a UERJ resiste, reage e luta. Bom, se forem comprovadas as recentes delações premiadas no âmbito da Operação Lava Jato, ficará evidenciado que o nosso clássico capitalismo de compadrio se transfigurou em grande parte em capitalismo de comparsas, unidos na apropriação privada da gestão pública, em escala chocante, os oligopólios do mundo da economia, as mais antigas e menos antigas oligarquias políticas, perpassando quase todo o espectro partidário. E o Brasil não está fora desse mundo. Neste mundo em que desponta uma sanha antirregulatória das atividades econômicas
Isso acompanha o crescimento da desigualdade, da intolerância e da violência, o predomínio de leis da selva. Nos Estados Unidos, na virada do século, houve um escritor, Upton Sinclair, que, através da sua obra A Selva, não por acaso, provocou um debate na sociedade americana sobre os modos de produção, de processamento da carne nos frigoríficos. Isso era, conforme pode ser visto aqui, objeto de cartões, etc. E esse livro levou a um debate na sociedade sobre o que deveria ser evitado, o que deveria ser consertado, o que deveria ser mudado. Nós esperamos que esse seminário, ele na verdade, ele é o resultado de movimentos e lutas que vêm de longa data, no mínimo desde Josué de Castro, e que continuam com a participação ativa das nossas entidades promotoras desse seminário. Nós vamos, a seguir, ouvir nossos palestrantes, nossos debatedores, e, em seguida, a plateia está convidada a expressar suas dúvidas, suas opiniões e suas esperanças. Obrigado.